Saludos, irmãos. Nosso Salvador Jesus Cristo nos deixou um exemplo perfeito de fé no seu ministério aqui na terra. Mas Deus também se utilizou de outros homens e mulheres que viveram antes da vinda do nosso Senhor e Salvador para nos ensinar lições importantes sobre fé. Um exemplo marcante de fé inabalável é a história de Daniel, um profeta do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que enfrentou covas de leões com total confiança na direção de Deus em sua vida. Com base nesse relato bíblico, preparamos este estudo para você, amado irmão, onde vamos meditar em pontos importantes a respeito da incrível fé de Daniel. Daniel e os leões, um teste de fé e libertação. Daniel foi um judeu que se destacou por sua inteligência e sabedoria, sendo convidado pelo rei Nabucodonosor para servir no império da Babilônia. Contudo, preferiu não se alimentar da comida do rei, mas sim se sustentou apenas com leguminosas e verduras, pois era fiel aos ensinamentos de Moisés e guardava rigorosamente a lei de Deus, não se contaminando com alimentos não kosher. Ele se manteve firme em sua fé em Deus, mesmo em terras estrangeiras, longe de sua pátria e da sinagoga. E o rei ficou sabendo disso, e por ironia do destino, o chamou para que adivinhasse um sonho que teve durante a noite. Ele confiou na libertação de Deus. Daniel, ao ser convocado pelo rei, demonstrou temor a Deus ao confessar que a revelação do sonho só poderia vir do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E mesmo assim, não há garantia de que ele realmente o revelaria. O rei, por outro lado, estava disposto a dar qualquer preço para saber a interpretação do sonho, inclusive sacrificar a vida de Daniel, como se pode observar. Se o profeta não revelar o sonho, por ordem minha, em seguida, eles o lançariam na cova dos leões. Confiança em Deus em meio ao perigo. Apesar de estar diante do rei, que ameaçava sua vida, Daniel não hesitou em confiar na libertação de Deus. E por conta disso, orou abertamente para o Deus do céu, pedindo que lhe desse sabedoria para interpretar corretamente o sonho, o que o livraria da cova dos leões. Daniel sabia que, independentemente da decisão do rei, a oração constante a Deus o conduziria a uma vitória, pois confiava no poder divino para libertá-lo do perigo iminente. A fé inabalável de Daniel o levou a clamar a Deus para que abrisse os olhos de Ariochal, para que ele saísse da cova dos leões. Deus o protegeu por ser inocente. A história de Daniel demonstra que Deus o protegeu por ser um homem inocente e leal, dedicado a servir somente a Deus. Ele não se curvou aos ídolos da Babilônia, nem se contaminou com seus costumes. Daniel era íntegro, honesto e justo. Por isso, Deus interveio em sua vida e o libertou do perigo iminente. A oração e a fé para vencer o medo. Em situações de perigo, Daniel orou a Deus para que abrisse os olhos do rei e o livrasse da cova dos leões. Daniel confiou em Deus, mesmo diante do medo da morte, demonstrando fé inabalável e humildade em sua oração. A oração de Daniel revela sua fé e confiança em Deus, mesmo em momentos de grande angústia e perigo. Daniel clamou a Deus, reconhecendo sua soberania e poder, buscando a intervenção divina em sua vida. Daniel sabia que, independentemente da decisão do rei, a oração constante a Deus o conduziria a uma vitória, pois confiava no poder divino para libertá-lo do perigo iminente. A oração de Daniel é um exemplo para nós de como devemos buscar a Deus em momentos de dificuldade, reconhecendo sua soberania e poder, e de como a fé e a confiança em Deus podem nos ajudar a superar o medo e a angústia. Daniel, um exemplo de resiliência na fé. Daniel foi um exemplo de resiliência na fé, pois mesmo em meio a perseguições, conseguiu manter firme sua fé em Deus, não se curvando aos ídolos e aos falsos deuses.
Sua fé inabalável o ajudou a superar as adversidades e a permanecer firme em seus princípios, mesmo quando sua vida estava em perigo. Daniel permaneceu fiel a Deus, mesmo quando foi lançado na cova dos leões. Sua fé e sua confiança em Deus deram frutos em sua vida, pois Deus ouviu sua oração e o livrou do perigo. A força de Daniel para resistir às tentações. Daniel resistiu às tentações ao se manter firme em sua fé em Deus, mesmo quando foi convidado para se alimentar da comida do rei, que não era kosher. Daniel sabia que a lei de Moisés proibia certos alimentos, mas não se intimidou ao recusar o convite do rei. Sua força para resistir às tentações veio de sua fé em Deus, pois ele sabia que agradaria a Deus ao seguir seus mandamentos. A história de Daniel, lições de fé e coragem. A história de Daniel nos ensina diversas lições de fé e coragem, mostrando como podemos confiar em Deus mesmo em momentos de grande dificuldade. Daniel foi um homem íntegro que não se curvou aos falsos deuses e ídolos da Babilônia, mesmo quando sua vida estava em perigo. Sua fé e confiança em Deus deram frutos, pois Deus o livrou da cova dos leões. A história de Daniel nos ensina que mesmo em momentos de grande adversidade, podemos confiar em Deus e que, independentemente das circunstâncias, a oração e a fé nos ajudarão a vencer o medo e a angústia. Daniel clamou a Deus em oração, reconhecendo sua soberania e poder, e buscou a intervenção divina em sua vida. Suas orações foram respondidas e Deus o livrou da cova dos leões. A história de Daniel exemplifica a importância de se manter firme em sua fé, mesmo em momentos de grande desafio. Daniel, um modelo de coragem diante da adversidade. Em meio a uma situação aparentemente sem saída, Daniel não se deixou abater. Ele permaneceu firme em sua fé, confiando que Deus estava no controle. Essa coragem e fé o guiaram, proporcionando uma solução inesperada. A experiência de Daniel demonstra que a coragem não reside em ausência de medo, mas sim na capacidade de agir mesmo diante do medo. Daniel, apesar de temer a ira do rei, arriscou sua vida ao orar abertamente, demonstrando coragem para agir segundo sua consciência. Esse ato de coragem o colocou em uma situação ainda mais perigosa, mas também o aproximou ainda mais de Deus. Deus é fiel. A história de Daniel demonstra a fidelidade e a onipotência de Deus. Mesmo quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus interveio no acontecimento, protegendo Daniel e comprometendo-se a cumprir sua palavra. A fidelidade de Deus transcende as circunstâncias e a impossibilidade humana. Deus está pronto para nos libertar. A história de Daniel demonstra que Deus está pronto para nos libertar de qualquer situação difícil em que nos encontrarmos. Desde que busquemos sua ajuda em oração, acreditemos na sua promessa e confiemos em sua capacidade de nos salvar. A confiança em Deus resultou na libertação de Daniel do perigo. Em resumo, a história de Daniel nos ensina a importância da confiança em Deus em meio a situações de perigo e adversidade. Através de sua fé inabalável, Daniel foi capaz de enfrentar a ira do rei e permanecer firme em seus princípios, mesmo quando sua vida estava em risco. Sua confiança em Deus o guiou e o livrou do perigo iminente. Daniel foi um homem corajoso que enfrentou as perseguições e a opressão do Império Babilônico, mantendo firme sua fé em Deus. Ele se recusou a se curvar aos ídolos e aos falsos deuses, mesmo quando sua vida estava em perigo. Daniel confiou em Deus e buscou sua orientação em oração, mesmo diante do medo e da incerteza do futuro. Sua fé e sua obediência a Deus o protegeram e o livraram de diversas situações de perigo. A história de Daniel é um exemplo para nós de como devemos confiar em Deus, mesmo em meio a grandes desafios. Daniel confiou em Deus e permaneceu firme em seus princípios, mesmo quando sua vida estava em risco.
Se você se identificou com essa mensagem, deixe seu comentário. Deus abençoe você.